Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Bahia Internacional pelo Campeonato Brasileiro, 27ª rodada. A gente vai trocar uma ideia agora sobre a análise completa desse jogo. Seguinte, por estilo de jogo. E o que a gente está chamando de estilo de jogo? Bahia enfrentando equipes parecidas com o Inter e o Inter enfrentando equipes parecidas com o Bahia. Iago, quem que são essas equipes parecidas que você falou lá atrás nos outros vídeos? Eu não lembro mais. Inter está no pote 1, ou seja, são equipes que jogam mais com posse da bola. Bahia, pote 2, equipes que jogam menos com posse da bola. Ou seja, Bahia contra equipes que jogam com posse da bola tem overall 47, o Inter contra as equipes que jogam com menos posse da bola tem overall 45. Então, nesses pontos, uma ligeiríssima vantagem para o Bahia, mas a grande tendência é de empate por estilo. Quando a gente vai olhar não só estilo, mas o mando de campo, ou seja, jogar na Bahia, temos o Bahia com uma ascensão de 47 para 54 e uma queda do Inter de 45 para 42. Aí a vantagem fica inteira para a equipe do Bahia, tá? O que isso quer dizer basicamente? Que na média dessas coisas há uma ligeira vantagem para a equipe do Bahia, tá? E a gente vai tentar entender o porquê que há essa ligeira vantagem agora para vocês. Vamos à parte de baixo, temos aqui um cenário de análise pautado no mando de jogo, tá? Então, Bahia jogando em casa, Inter jogando fora. Vamos começar por passe. Inter leva vantagem, não tão grande vantagem, tá? Onde que o Inter fica tanto assim com a posse da bola, Iago? Mais no Beira-Rio do que jogando fora de casa. Então, por isso que ele é caracterizado como aquele grupo. Já na progressão, quem leva vantagem é o Bahia, e nas velocidades de recuperação, quem leva vantagem é o Bahia. As vantagens são grandes? Não, as vantagens são pequenas entre as duas equipes. Então assim, há uma distância entre ideias de jogo no total da competição, mas quando você coloca já esse cenário de casa e fora, há uma aproximação. Então você já começa a ter um cenário mais aproximado do que mais distanciado, tá? Quando a gente vai para esses cenários, a gente já começa a entender o Bahia conseguindo finalizar mais a gol e conseguindo converter bem mais do que o Internacional. Então, dois pontos importantíssimos. Eu não fico tanto com a posse, meu adversário também não, mas nesse ponto de partida eu tenho uma efetividade maior. Eu atinjo mais vezes a meta e eu converto para gol, tá? E no cenário contrário, de sofrer o gol, eu passo a ter um bloqueio tão bom quanto o meu adversário, e aí, nas defesas do goleiro, o Bahia vai melhor. Iago, você tá maluco, porque o último jogo que eu vi do Bahia, há 15 dias atrás, foi o Bahia tomando 4 gols do Goiás. Né? Fez 6, mas tomou 4. Né? Como que você fala que a defesa é boa? Basicamente, a gente está olhando um jogo fora de casa. Como esse é o jogo dentro de casa, os critérios são os mesmos, mas os dados são diferentes. Então, é por isso que não pesa. Se você colocasse o Bahia fora de casa, provavelmente esses dados começariam a pesar negativamente na parte da defesa e positivamente na parte do ataque, tá? O que muda do Bahia jogando em casa, laranja, para o Bahia jogando contra equipes parecidas com o Inter em azul? Eu passo a ter, para equipes parecidas com o Inter, ou seja, equipes com mais posse de bola, o Bahia tem mais dificuldade em ficar com a posse, o Bahia passa a ter mais dificuldade em progredir e mais dificuldade em recuperar essa bola rápido. Iago, isso é positivo ou negativo? Basicamente, nesse caso, passa a ser negativo. Por quê? Porque eu tenho menos chances de finalizar, eu tenho menor taxa de conversão, eu também me defendo um pouco pior, né, em termos de bloqueio, e dependo, aí o meu goleiro me salva, eu dependo um pouco mais do meu goleiro. Então eu passo a sofrer mais finalizações certas a gol, meu goleiro me salva, compensamos um com o outro basicamente. Mas na hora de produzir, tanto o número de finalizações quanto a minha conversão cai. E os dois caindo, aí eu produzo menos gols e sofro mais ou menos o mesmo tanto. Então esse é o ponto central que vai ser a dificuldade do Bahia, é justamente encaixar um jogo onde consiga contra-atacar bem e consiga converter situações para gol. Já a equipe do Inter passa a ter alguns pontos parecidos de formação, né? Então você tem aqui, por exemplo, passe é muito parecido, progressão é muito parecido, as velocidades de recuperação até são parecidas, se a gente for considerar. Isso acarreta chute
e conversão de gol relativamente parecidas. Então, assim, esses cenários todos que a gente está analisando, há algo muito próximo de comportamento, mas o que muda para o Inter ganhar muito em relação a atuar fora de casa, né? O que ganha mais nesse geralzão contra equipes parecidas com o Bahia do que ele não ganharia jogando, que ele não ganha jogando fora de casa? O Inter tem um aumento pequeno, uma queda pequena do bloqueio e uma dependência maior da defesa do goleiro. Então o que isso passa a me indicar? Eu tenho um cenário onde no bloqueio, contra equipes parecidas com o Bahia chega mais vezes, consegue atingir mais vezes a meta, né, equipes parecidas com o Bahia, e eu passo a depender do meu goleiro. Jogando fora de casa, meu goleiro não vai tão bem, e aí tem uma queda nesse impedir o gol do adversário. E aí é onde o Inter sofre esse prejuízo dentro da análise. Ponto importante de análise. As duas equipes, principalmente o Inter, tem uma dificuldade muito grande de conversão. O Bahia menos, mas o Inter tem bastante, jogando fora de casa. O que a gente pode imaginar e pode ter como parâmetro para esse cenário? Se o Bahia faz o primeiro gol, há uma grande chance de consolidar a vitória. Por quê? Porque passa a ter um controle estratégico do jogo. Pode recuar, pode jogar no contra-ataque, pode ficar com posse de bola, passa a ter o controle do jogo, em termos de estratégia. Se o Inter faz o primeiro, aumenta-se a chance de empate do Inter e para garantir, ou para aumentar bem a chance de vitória, um segundo gol do Inter. Coisa que é bem difícil pelas características das duas equipes, tá bom? Então, o primeiro gol vai ser um direcionador, um norteador de como vai ser o jogo ao longo da partida depois disso, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.